Você está no Palácio de São Cristóvão, mas não na ala dos bailes e dos tratados. Você está no quarto de dormir, onde o ar é pesado e o silêncio é uma lâmina fria. É dezembro de 1826. O calor do Rio de Janeiro é uma fornalha úmida que não alivia a febre que queima a carne da imperatriz. Você é Maria Leopoldina e o mundo está girando. O cheiro de óleos medicinais e suor frio é a única coisa que quebra o odor adocicado e enjoativo do sangue. Você está deitada, mas a cama parece um navio em tempestade. Seus olhos, que um dia brilharam com a promessa de um novo mundo, agora estão fixos no teto, buscando um ponto de ancoragem que não existe. Lá fora, a corte sussurra. Aqui dentro, você sente o peso de cada palavra não dita, de cada traição consumada. Você aperta o lençol com a mão e a dor não é apenas física. É a dor de uma humilhação que se arrastou por anos, que a desnudou de sua dignidade, peça por peça, até restar apenas a casca de uma imperatriz. Você se lembra do dia em que ele a agrediu. Não foi um tapa discreto, um empurrão na penumbra. Foi uma fúria selvagem, um acesso de raiva que quebrou louças e, mais importante, quebrou a última barreira de respeito entre vocês. Você estava grávida do 8º filho. Sua dama de companhia, Maria Francisca, viu o horror. Até mesmo Domitila, a mulher que ele impôs em sua vida, implorou para que ele parasse. Você, a arquiduquesa da Áustria, filha do imperador Francisco I, a mulher que trouxe a legitimidade da Casa de Habsburgo para a jovem nação brasileira, estava no chão, agarrada à sua filha, Maria da Glória, que chorava sem entender a brutalidade do pai. O Brasil que você ajudou a criar, o país cuja independência você defendeu com mais fervor do que ele próprio, agora a devora. Você não está morrendo de uma doença comum. Você está morrendo de tristeza, de exaustão, de um coração que se recusou a bater sob o peso de tanta dor. Você perdeu o bebê. O pequeno corpo que você carregava se foi, e com ele, a última esperança de que ele, Dom Pedro, o homem que você amou e que atraiu abertamente, pudesse voltar para casa. Ele não está aqui. Ele está na fazenda de Santa Cruz, caçando, rindo, talvez com ela. A ausência dele é um buraco negro na sala, mais real do que qualquer pessoa presente. Você se lembra da carta que escreveu ao seu pai, o imperador, pedindo ajuda, mas sabendo que a ajuda nunca viria. O imperador do Brasil é um homem que não tem coração. Você escreveu, a pena tremendo em sua mão. Você se tornou uma peça de xadrez, um peão sacrificado no tabuleiro da ambição e da paixão desmedida. A ironia é cruel. Você, a intelectual, a estrategista política, a mãe de herdeiros, foi substituída pela paixão bruta, pela amante que ele fez questão de colocar em sua corte, nomeando a dama de honra da própria imperatriz. Você sente o calor subir, a febre a consome. Você tem delírios, vê os corredores do Palácio de Viena, sente o cheiro dos jardins de Schönbrunn, a segurança de sua casa. Mas o Brasil aprendeu, e o Brasil, na forma de seu marido, a está matando. Você ouve a voz do médico, baixa, preocupada. Ele fala de febre puerperal, de complicações, mas você sabe a verdade. A causa da morte será registrada nos livros como uma doença, mas a verdadeira causa é a destruição lenta e metódica de sua alma. Você se vira na cama, buscando uma posição que alivie a dor. A última coisa que consegue pensar é na profecia que fez a um de seus amigos mais próximos, o Marquês de Rezende, antes de ele partir em viagem. Quando você voltar, eu não estarei mais aqui. A profecia se cumpriu. E enquanto a vida se esvai, você sente a amarga certeza. Ele a destruiu para que o caminho estivesse livre. Não para uma nova imperatriz, mas para a mulher que ele realmente queria ao seu lado, no centro do poder. A mulher que ele não conseguiu colocar no trono, mas que ele colocou no seu lugar. O som de um sino distante. É o Ângelus. Você fecha os olhos.
a escuridão não é mais assustadora do que a luz que a cercou nos últimos anos. Você abre os olhos, mas a visão está turva. O quarto é um borrão de seda e sombras. O som da chuva lá fora, fina e incessante, parece chorar por você. É um som que a leva de volta, para o dia em que tudo começou, para a promessa que se desfez como névoa ao sol. Você se lembra da chegada, em 1817. A jovem arquiduquesa de 20 anos, vinda da corte mais antiga e sofisticada da Europa, a Casa de Habsburgo, você trouxe consigo não apenas a linhagem, mas uma bagagem de conhecimento em ciências naturais, política e diplomacia. Você era a esperança de Portugal e Áustria para cimentar uma aliança no Novo Mundo. Você desceu do navio e o calor a abraçou, diferente do frio seco de Viena. Você viu o príncipe regente, Dom Pedro, e apesar de não ser o ideal romântico que imaginara, havia nele uma energia selvagem, um fogo que a atraiu. Você escreveu para sua família sobre a paixão que sentia, sobre a esperança de construir um lar. Mas a paixão dele era volátil e o fogo destrutivo. Você logo percebeu que o homem que a desposou era um turbilhão de impulsos, mais interessado em cavalos, caçadas e, sobretudo, em outras mulheres. A corte era um ninho de intrigas, e você, a estrangeira, culta, séria, era vista com desconfiança. Você se refugiou na ciência, nas suas coleções de borboletas e minerais, e na política, onde a sua inteligência encontrava um campo de batalha mais digno. Você se lembra do ano de 1822. O Brasil estava à beira do abismo, entre a lealdade a Portugal e o grito de liberdade. Dom Pedro estava hesitante, dividido entre o pai e a ambição. Mas você não estava. Você, a estrangeira, viu a oportunidade e a necessidade. Enquanto ele viajava para São Paulo, você ficou no Rio de Janeiro, como princesa regente. Você convocou o Conselho de Estado. Você leu as cartas de Portugal, que exigiam um retorno imediato de Dom Pedro e a anulação de todas as suas decisões. Você sentiu o peso da história em suas mãos. Você pegou a pena e assinou o decreto. Não havia tempo para hesitação. Você enviou a carta a Dom Pedro, junto com uma espada e a exortação: o pomo está maduro, colha-o já, senão apodrece. Você foi a primeira a assinar a independência do Brasil. Você, a austríaca, deu o empurrão final para que o Brasil se tornasse uma nação. Você foi a imperatriz da independência, a estrategista por trás do grito. E o que foi que a recompensação? A lembrança é um punhal frio. O ano foi 1823. A chegada dela, Domitila de Castro e Melo. Você tentou ignorar, tentou manter a dignidade, mas ele não permitiu. Ele a trouxe para o palácio. Ele a instalou em uma casa vizinha. Ele a cobriu de títulos e riquezas. Ele a fez Marquesa de Santos. Você se lembra da humilhação pública? Os bailes onde ele a ignorava para dançar com ela. As viagens onde ele a levava no mesmo séquito, forçando-a a dividir o espaço, o olhar, a vida. A gota d'água, o veneno mais amargo, foi quando ele a nomeou dama de honra da própria imperatriz. Você, a representante de uma das mais antigas e poderosas dinastias da Europa, obrigada a receber ordens de etiqueta da amante de seu marido. A corte ria, ou melhor, sussurrava, e você sentiu o peso do ridículo esmagando-a. Você se lembra dos olhares no Teatro São João. O palco não era a peça, mas você, a imperatriz, sentada no camarote imperial, enquanto no camarote ao lado, a Marquesa de Santos exibia joias que deveriam ser suas, sorrindo com a certeza de quem detém o favor do imperador. O tecido de seu vestido, o cetim austero que você escolheu por dignidade, parecia palha ao lado da seda vibrante e dos decotes ousados dela. Você era a história, a linhagem, a razão. Ela era a paixão, o escândalo, o presente. E o imperador, seu marido,
fazia questão de transitar entre os dois camarotes, numa exibição de poder e desrespeito que feria mais do que qualquer chicote. Você tentou se manter inabalável. Você se dedicou à sua missão. Você fundou a Academia Imperial de Belas Artes, trouxe cientistas e artistas europeus, financiou expedições que mapearam a flora e a fauna do Brasil. Você era a patrona das ciências, a mãe da cultura. Enquanto ele se perdia em festas e caçadas, você governava. Você era a imperatriz que lia Goethe e Humboldt, que falava 6 idiomas, que entendia de geologia e botânica. Mas ele não via isso. Ele via a seriedade, a inteligência que o confrontava. Ele preferia a simplicidade, a obediência e a paixão desmedida que ela lhe oferecia. Você se lembra de ter recebido um presente dele. Não uma joia, mas um bilhete, escrito às pressas, exigindo que você recebesse a marquesa em sua casa, em sua mesa. Você rasgou o bilhete, e o som do papel se partindo foi o som de sua última esperança se desfazendo. Você se recusou. Foi um dos poucos atos de rebeldia aberta, e a resposta dele foi a fúria. Você se lembra da noite em que ele a confrontou, não sobre a política, não sobre o futuro do império, mas sobre a sua tristeza. Você tentou argumentar, tentou fazê-lo ver a indecência, a quebra de decoro que ele impunha à coroa. Ele a olhou com um desprezo frio e disse que você era austríaca demais, fria, incapaz de compreender a paixão brasileira. Ele usou sua dignidade como arma contra você. Você se lembra de ter se virado, caminhado até a janela e olhado para o mar. O mar que a trouxe. O mar que a aprisionou. Você pensou em seus filhos. Maria da Glória, Pedro de Alcântara, Januária, Paula, Francisca. 7 crianças. Eles eram a sua âncora, a sua razão para suportar o insuportável. Você não podia fugir. Se voltasse para a Áustria, seus filhos seriam criados por ele, sob a influência dela. Você era a mãe do herdeiro do trono. Seu dever era ficar, era proteger o futuro do Brasil de seu próprio pai. Você se tornou uma mártir viva, uma santa política. Sua dor era o preço da estabilidade do império. Você sente o corpo tremer, um calafrio que não é da febre. É a lembrança da última briga, a que a levou a este leito. Ele estava furioso. Você o havia confrontado sobre a presença dela em um evento oficial. As palavras voaram, e então, a violência. Não apenas a violência física que a tirou ao chão, mas a violência da palavra final, a que destruiu a última ilusão. Ele partiu para a fazenda de Santa Cruz, levando a amante. Deixou você, grávida, ferida, sozinha. Você se lembra do silêncio que se seguiu à partida dele. Um silêncio ensurdecedor, que ecoava a sua solidão. Foi nesse silêncio que o pequeno corpo em seu ventre desistiu. O aborto espontâneo. O 8º filho, a última esperança de reconciliação, se foi. E agora você está aqui. O Palácio de São Cristóvão é uma tumba. Você ouve o murmúrio dos médicos, a preocupação dos ministros. Eles temem o escândalo, a instabilidade. Eles temem a reação do povo, que sempre a amou. A imperatriz boa, a mãe do Brasil. Você não teme mais nada. Você está livre da humilhação. Você se lembra de ter pedido para que ele fosse chamado, não por amor, mas por dever. Ele é o imperador. Ele precisa saber que o seu sacrifício está completo. Mas ele não veio. Você sente o peso da coroa, não na cabeça, mas na alma. Você foi a imperatriz que deu a vida por um país e que teve a vida roubada por um homem. Você tenta falar, mas a garganta está seca. Você quer dizer a eles que a verdadeira doença não está no seu sangue, mas na podridão da corte, na tirania de um coração egoísta. Você fecha os olhos novamente. A escuridão a acolhe.
Você está de volta. Não há mais lembranças, apenas a realidade crua do quarto. O silêncio agora é quase absoluto, quebrado apenas pelo seu próprio respirar, que se torna mais raso, mais difícil. Você sente a presença de alguém. É Maria Francisca, sua dama de companhia, a única que permaneceu fiel, a única que viu o horror e não se calou. Ela segura sua mão, e o toque é um fio tênue de calor humano em meio ao frio da morte que se aproxima. Você tenta sorrir para ela, um sorriso de gratidão e de despedida. Você sabe que ela será a guardiã da sua memória, a testemunha que o tempo tentará silenciar. Lá fora a notícia se espalha como fogo em palha seca. A imperatriz está morrendo. Você não vê, mas pode sentir a agitação na corte. Os ministros, os conselheiros, os bajuladores, eles não choram por você, mas pelo que sua morte representa: instabilidade. Eles temem o vazio de poder, a fúria do imperador quando ele retornar e a reação do povo. O povo. Ah, o povo. Você se lembra do carinho deles, dos gritos de "Viva a Imperatriz!", que abafavam os sussurros da corte. Você foi a mãe que eles escolheram, a figura de bondade e decência que contrastava com a volatilidade de Dom Pedro. Você não está lá para ver, mas a cidade do Rio de Janeiro está em luto antes mesmo de você dar o último suspiro. As lojas fecham as portas. As pessoas se aglomeram nas ruas, em frente ao palácio, esperando por notícias. Eles prezam por você, a estrangeira que se tornou mais brasileira do que muitos nascidos aqui. Você sente um espasmo, uma dor aguda que a faz arquear as costas. É o corpo se rendendo. Você ouve o médico, a voz agora mais alta, quase desesperada. Ele tenta um último remédio, uma última oração. Mas é tarde demais. Você se lembra da última vez que viu seus filhos. Eles foram afastados do quarto, para que não vissem o horror. Você queria abraçá-los, dizer-lhes que a dor passa, que a dignidade é a única coroa que importa. Mas as palavras não vieram. Seu filho, Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, tem apenas 1 ano de idade. Ele não se lembrará de você. Ele será criado sob a sombra de um pai ausente e de uma história de traição. Você fecha os olhos pela última vez. O silêncio é total. A dor se foi. A notícia chega a Dom Pedro na fazenda de Santa Cruz. Ele está com ela, Domitila. Você não está lá para ver, mas a cena é digna de um drama shakespeariano. O mensageiro, pálido, gagueja a notícia. O imperador, o homem que se julgava invencível, é atingido por um raio. Ele nega, ele grita, ele se recusa a acreditar que a mulher que ele humilhou, que ele agrediu, que ele abandonou, se foi. O remorso, um monstro que ele manteve acorrentado por anos, finalmente se liberta. Ele monta no seu cavalo e cavalga de volta para o Rio de Janeiro em uma fúria cega. A amante, Domitila, é deixada para trás, o troféu que de repente se tornou um bardo. Ele a acusa, em seu desespero, de ser a causa de toda a sua desgraça, a mulher que o desviou do caminho. Mas você sabe que a culpa é dele, e só dele. Você não está lá para ver, mas a cidade o recebe com um silêncio sepulcral. Não há vivas, não há aplausos, apenas olhares de condenação. O povo sabe, o povo o culpa. O luto é genuíno, profundo, e se transforma em um protesto silencioso contra a tirania e a imoralidade da coroa. As ruas que um dia o aclamaram como defensor perpétuo, agora o observam com frieza. Ele chega ao palácio. O corpo está frio. O quarto vazio de vida está cheio da sua ausência. Ele se ajoelha, e o choro que ele solta não é de tristeza, mas de desespero. Ele perdeu a imperatriz, a mãe dos seus filhos, a estrategista política e, mais importante, ele perdeu a sua legitimidade moral perante o povo. Ele tenta tocar seu rosto, mas a frieza o repele. Ele vê o que fez. Ele tenta se redimir. Ele expulsa Domitila da corte de forma humilhante e definitiva. Ele a bane do Rio de Janeiro. Ele queima as cartas de amor. Tenta apagar a história.
Ele busca uma nova esposa, uma nova imperatriz que possa restaurar a dignidade da coroa. Ele se casa com a princesa Amélia de Leuchtenberg, uma mulher de beleza e virtude inquestionáveis. Mas o dano já está feito. A sombra de sua traição e de sua crueldade paira sobre o palácio, um fantasma que ele não consegue exorcizar. Você não está lá para ver, mas o seu funeral é uma manifestação de amor e protesto. O povo se aglomera, chora abertamente. Eles a carregam, a imperatriz mártir, para o seu descanso final. O cortejo é longo, silencioso, e cada passo é um prego no caixão da popularidade de Dom Pedro. A dor do povo é a sua vingança. A sua morte, Maria Leopoldina, não foi o fim. Foi o começo do fim para o primeiro reinado. O povo nunca o perdoou. A sombra de sua traição e de sua crueldade pairou sobre ele, minando a sua autoridade até que, 5 anos depois, em 1831, ele foi forçado a abdicar do trono do Brasil em favor do seu filho, o pequeno Pedro de Alcântara. Ele fugiu do país que você ajudou a fundar, derrotado não por um exército, mas pela memória de uma mulher. Você, a mulher que ele tentou destruir, venceu no final. Sua dignidade sobreviveu à sua morte. Você, que está ouvindo essa história, precisa entender o que resta. Você se lembra daquele quarto, do cheiro de sangue e da febre. Você viu a dor, a humilhação, a traição. Mas você também viu a força de uma mulher que, mesmo no cativeiro de um matrimônio infeliz, usou sua inteligência E sua dignidade para moldar o destino de uma nação. Você não está mais no Palácio de São Cristóvão. Você está em qualquer lugar onde a ambição destrói a decência, onde o poder corrompe o amor. A história de Maria Leopoldina não é apenas sobre uma imperatriz traída. É sobre o preço da coroa, o sacrifício da mulher em nome do Estado. E a verdade silenciosa de que, às vezes, a maior força reside naqueles que são calados. Dom Pedro I conseguiu colocar sua amante no centro de sua vida, mas ele nunca conseguiu colocá-la no trono. E ao tentar destruir a imperatriz, ele destruiu a si mesmo. Você sente o peso dessa história. É um peso de tristeza, mas também de justiça poética. A voz dela, silenciada pela morte, ecoa através dos séculos, lembrando-nos que a história é escrita não apenas pelos gritos dos homens, mas pelos sussurros das mulheres que eles tentaram apagar. A chura parou. O sol, um sol brasileiro forte e implacável, tenta entrar pelas janelas. Você está livre.